Naquele 13 de junho de 2005, no Tribunal de Santa Maria, Califórnia, o homem mais famoso do planeta aguardava sentado o veredito que poderia definir o resto de sua vida e destruir de uma só vez todo o seu império. Do lado de fora, centenas de fãs rezavam, choravam e seguravam cartazes. Lá dentro, os 12 membros do júri retornaram à sala e o juiz chamou a ordem. Michael Jackson, com 46 anos e uma carreira que havia quebrado todos os recordes possíveis, ouviu em silêncio enquanto eram lidas 14 acusações uma por uma. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que o FBI investigou Michael Jackson por mais de uma década em busca de provas de crimes federais? Quando se descobriu o passado obscuro da família do principal denunciante? Por que ainda continuam falando desses crimes se os casos já foram encerrados? Para entender como foi o caminho labiríntico e estranho de acusações e confusão que colocaram o rei do pop no banco dos réus, é preciso voltar no tempo. E na história até 13 de junho de 2005, o dia em que Michael Jackson foi declarado não culpado. Se gostarem do relatório, podemos analisar outros julgamentos de famosos. Comentem julgamentos aqui embaixo se quiserem. Vamos começar. Em 1993, Michael Jackson era quase com certeza o ser humano mais famoso da face da Terra. Não é exagero. Ele vendeu mais de 100 milhões de cópias de Thriller, o álbum mais bem-sucedido da história, muito antes de existir viralização ou redes sociais. Ele era o criador do Moonwalk, que ficou para sempre na cultura popular, mas não só isso. Ele havia revolucionado o videoclipe como forma artística. Ele era o homem que trabalhou com Quincy Jones, seu produtor, para dar novo rumo à carreira. A música pop podia chegar a ser. Ele tinha 13 prêmios Grammy e havia se apresentado no show do intervalo do Super Bowl para mais de 130 milhões de pessoas, e a Pepsi tinha lhe pago dezenas de milhões de dólares para ser o rosto da marca durante uma década. Ele morava em Neverland, uma mansão com mais de 1.000 hectares nos arredores de Santa Bárbara, que incluía um zoológico particular, uma montanha-russa, um lago artificial e uma sala de cinema. Ele mesmo havia projetado tudo, com o nome do país imaginário de Peter Pan, o menino que nunca queria crescer. E essa escolha não era por acaso. Jackson foi um menino prodígio desde os 5 anos, quando Joe Jackson, seu pai, o colocou junto com seus irmãos em um grupo que ensaiava e buscava a perfeição. Era uma busca dupla, não só iam atrás da excelência, mas também eram movidos pelo terror das surras do pai se as danças não fossem coordenadas ou as vozes não harmonizassem. Não foi uma infância normal. Não houve escola primária, mas sim intermináveis anos de ensaios diários de canto e coreografias. Aos 10 anos, ele já se apresentava no circuito de clubes de soul do meio oeste americano e, aos 13, já era uma estrela internacional. A infância que lhe foi tirada se tornou sua obsessão para sempre. Ele construiu a Neverland porque nunca teve um lugar assim em sua vida. Ele convidava crianças doentes, famílias sem recursos, e abrigava órfãos para compartilhar com eles um pouco do que nunca pôde ter quando era a sua vez. De peculiar, ele buscava recuperar algo que ninguém podia devolver. Essa estranheza pode ser compreendida sem ser automaticamente transformada em suspeita? Na América dos anos 90, a resposta acabou sendo não. No inverno de 1993, o veículo de Michael Jackson teve um problema mecânico e foi levado para a oficina Rent-A-Wreck, cujo dono era David Schwartz. Ele pediu para sua esposa Joan ir conhecer o cliente especial que o aguardava, o rei do pop. Joan foi acompanhada por seu filho Jordan, de 12 anos, fruto de um casamento anterior com Ivan Chandler, um dentista de Los Angeles. Jackson e Jordan logo ficaram amigos. Ele os levava para Neverland e viajavam juntos a Las Vegas e Mônaco. Era o tipo de amizade excêntrica que qualquer observador externo poderia considerar inadequada, mas que os envolvidos descreviam como inocente. Joan Chandler, a mãe, incentivou esse relacionamento nos primeiros meses. O problema não partiu de Jordan. Ivan Chandler, seu pai biológico, não tinha contato com Jordan e não participava de sua criação. Mas um dia ligou para David Schwartz. Ele não sabia, mas a ligação estava sendo gravada. O que ele disse nessa conversa se mostraria crucial anos depois. Ele garantiu ter contratado o advogado mais agressivo que conseguiu encontrar e descreveu um plano para destruir Michael Jackson publicamente. Ele estava entusiasmado com a ideia e anunciou com precisão:
que no encajaba con la figura de un padre preocupado. Vou ganhar muito. A carreira de Michael vai acabar. Curiosamente, ele nunca mencionou o bem-estar do filho. Semanas depois, durante uma cirurgia dentária, Ivan Chandler administrou a Jordan um sedativo com propriedades hipnóticas chamado Amital sódico. Sob o efeito desse medicamento, Jordan disse que Jackson havia tocado suas partes íntimas. Com essa declaração como única base, Ivan exigiu de Jackson 20 milhões de dólares em compensação e ameaçou recorrer aos tribunais criminais se não recebesse o dinheiro. O FBI abriu uma investigação e a polícia de Los Angeles e Santa Bárbara revistaram Neverland e entrevistaram 30 crianças que haviam passado tempo com Jackson. Todos declararam que não houve abuso nem condutas inadequadas. A polícia encontrou indícios de que o pai Chandler tinha mais de 60 mil dólares em atraso na pensão alimentícia dos filhos, apesar de ser um dentista com boa renda. A investigação sobre uma possível extorsão ocorreu paralelamente à investigação sobre Jackson, embora nunca tenha avançado criminalmente. Como o cantor estava doente demais para suportar um julgamento prolongado, a seguradora de Jackson fez um acordo com os Chandler por aproximadamente 23 milhões de dólares. Jackson foi explícito ao dizer que isso não era uma admissão de culpa e que se arrependeu de ter permitido tal acordo. O acordo incluía a condição de que a família Chandler não colaborasse Em ningún proceso penal. Desde então, Jordan se recusou a depor ao grande júri. Sem o seu testemunho, as promotorias de Los Angeles e Santa Bárbara encerraram a investigação em setembro de 1994, sem apresentar acusações. 2 grandes júris não encontraram provas suficientes para acusar formalmente Jackson. Tudo poderia ter acabado ali, mas embora Michael Jackson pudesse comprar o que quisesse, a paz não estava na lista. Dez anos depois, em fevereiro de 2003, o jornalista britânico Martin Bashir exibiu na televisão um documentário chamado Living with Michael Jackson, resultado de 8 meses de acesso privilegiado à vida do cantor. Jackson, que havia confiado em Bashir e cooperado plenamente, sentiu-se traído pelo tom mal-intencionado e sensacionalista da produção. Em uma das cenas mais comentadas do documentário, Jackson aparecia de mãos dadas com um menino de 13 anos chamado Gavin Arvin, que conheceu o cantor durante o tratamento contra o câncer. Jackson afirmou a Bashir que não via problema em dividir sua cama com crianças. Por que não compartilhar sua cama? É o gesto mais amoroso do mundo. O comentário desencadeou uma tempestade midiática imediata. Gavin Arvizo e sua família frequentaram Neverland durante o período da doença dele. Jackson os havia apoiado emocionalmente e também havia colaborado com os gastos do tratamento. Mas o que a câmera não mostrou foi o perfil da mãe de Gavin. Janet Arvizo, uma mulher com antecedentes documentados de fraude e processos contra celebridades. Anos antes, Janet havia iniciado ações legais contra a rede JCPenney, alegando que os seguranças a haviam agredido sexualmente. O caso acabou em acordo financeiro, e o método se mostrou tão eficaz que passou a ser frequente. Ela já havia processado outros antes. Seu histórico a apresentava como alguém que conhecia muito bem o funcionamento das reclamações contra figuras públicas. Em dezembro de 2013, o promotor do distrito, Tom Snedden, o mesmo que havia conduzido o caso em 1993, apresentou acusações contra Jackson. 7 acusações de abuso sexual infantil e 2 de administração de agentes intoxicantes com intenção de cometer um crime grave. O acusador era Gavin Arvizo. Jackson foi detido, fotografado e liberado sob fiança de 3 milhões de dólares. As imagens de sua prisão rodaram o mundo. O julgamento das massas oscilava entre 2 possibilidades. Ou o homem de negócios infalível que havia construído um império mundial era ridiculamente ingênuo, ou era um pervertido extremamente cínico. E o mundo ardia de vontade de saber qual das 2 respostas era a verdadeira. O julgamento People vs. Jackson começou em 28 de fevereiro de 2005 no Tribunal de Santa Maria, Califórnia. Durou mais de 4 meses e se tornou o maior circo midiático desde o caso O.J. Simpson. Câmeras do mundo todo instaladas do lado de fora, fãs com cartazes, jornalistas fazendo plantão para não perder nenhum detalhe.
Jackson chegou atrasado a uma audiência por um problema de saúde. O que mudou foi que o promotor Snedon construiu seu caso com base no testemunho de Gavin Arvizo e de seu irmão mais novo, que descreveram ao júri atos explícitos de abuso sexual. A defesa, liderada pelo advogado Thomas Mesereau, foi desmontando a estrutura peça por peça. Primeiro, o júri assistiu a um vídeo gravado pela própria equipe de Jackson, no qual Gavin e sua família elogiavam o cantor, e mencionavam especificamente que não havia ocorrido nada inapropriado em seu relacionamento. O vídeo, gravado poucos dias antes das acusações serem feitas, mostrava Gavin dizendo que Jackson era como um pai para ele. A promotoria argumentou que esse vídeo havia sido produzido para neutralizar as consequências do documentário de Bashir, mas a defesa apontou que, na verdade, o que o vídeo provava era que a história dos Arvizo era contraditória. No contra-interrogatório, Gavin admitiu ter dito a um professor que Jackson não o havia tocado. Quando o advogado de defesa perguntou: "Por que você disse isso, Gavin?", o advogado disse que não queria ser alvo de zombaria dos colegas nas aulas. Isso parecia provável no contexto de alguém da sua idade, mas a resposta gerou dúvidas em vários membros do júri. Talvez o mais importante tenha sido que o irmão mais novo de Gavin descreveu detalhes que se mostraram fisicamente impossíveis de verificar ou que eram inconsistentes. A promotoria também apresentou material pornográfico encontrado em Neverland, mas as próprias testemunhas admitiram não ter provas de que Jackson o tivesse mostrado ao acusador. O perfil de Janet Arvizo foi o golpe mais devastador para a credibilidade da acusação. Mesereau apresentou seus antecedentes de processos anteriores, seu histórico de conflitos legais com outras pessoas e o fato de que havia instruído seus filhos sobre como depor. Um dos jurados diria depois que a mãe simplesmente não era confiável. O presidente do júri, Paul Rodrigues, comparou o comportamento das testemunhas da acusação com o de Janet Arvizo e concluiu que deixavam muitas lacunas em seus depoimentos. Também foi relevante o que não aconteceu. Jordan Chandler, o acusador de 1993, deixou o país para evitar testemunhar. Mais tarde, Mesereau declarou que havia testemunhas preparadas para afirmar que Jordan lhes havia dito que nunca tinha acontecido nada e que não voltaria a falar com seus pais por causa do que o fizeram dizer. Ainda faltava definir o julgamento contra o rei do pop, e assim nossa história retorna ao início. Em 13 de junho de 2005, o júri entrou na sala depois de deliberar por vários dias. Eram 12 cidadãos comuns que haviam ouvido semanas de depoimentos, contra-interrogatórios, documentos e argumentos. Jackson permaneceu imóvel enquanto o juiz lia o veredito, acusação por acusação, não culpado. 14 vezes seguidas em todas as acusações, ele foi absolvido de forma unânime. Nas portas do tribunal, os fãs comemoraram com música e lágrimas, muitos deles. Eles estavam acampados há dias nos arredores do tribunal. Michael Jackson saiu sem fazer declarações, entrou em um carro e foi embora sem demonstrar seu estado de ânimo. Ele havia vencido o julgamento mais importante de sua vida, mas algo dentro dele havia se quebrado de uma forma que nenhuma sentença poderia reparar. Os anos de acusações, de manchetes, de fotos de sua prisão e de ser tratado publicamente como culpado antes do julgamento deixaram uma marca que nem mesmo o veredito de inocência podia apagar. O presidente do júri, Paul Rodrigues, explicou depois que o júri considerou as testemunhas da acusação pouco confiáveis e que os depoimentos da família Arvizo apresentavam contradições que não puderam ser resolvidas. Nenhum membro do júri deu a entender que Jackson fosse um homem normal ou sem excentricidades. Inclusive, vários deles admitiram sentir-se desconfortáveis com alguns aspectos do seu comportamento. Mas desconforto não é prova de crime. Essa diferença importou. O FBI, que havia auxiliado as autoridades da Califórnia durante todo o processo, arquivou seus arquivos sobre Jackson sem ter encontrado provas de pornografia infantil nem evidências diretas de abuso. 333 páginas de investigação que concluíam, em essência, que as acusações nunca puderam ser comprovadas. O que resta quando um sistema judicial declara inocente alguém que a mídia já havia condenado? Essa pergunta continuou lançando sua sombra. O rei do pop até o dia de sua morte, e também depois.
Em 25 de junho de 2009, Michael Jackson morreu em sua casa em Los Angeles aos 50 anos, vítima de uma intoxicação por Propofol, administrado por seu médico pessoal. Ele estava ensaiando os últimos detalhes de uma turnê de 50 shows em Londres, chamada This Is It, que seria seu grande retorno. Os ingressos haviam se esgotado em minutos. Milhões de pessoas em todo o mundo choraram. 4 meses depois, sua equipe lançou o filme dos ensaios, que foi divulgado como um documento não só único, mas histórico. Arrecadou 268 milhões de dólares e se tornou um dos filmes de concerto mais bem-sucedidos da história. O espólio de Jackson, praticamente falido no momento de sua morte, com dívidas de pelo menos 450 milhões de dólares, começou a gerar receitas que ultrapassaram $1 bilhão no primeiro ano após sua morte. Mas em 2013, Wade Robson, o dançarino e coreógrafo australiano, que havia testemunhado a favor de Jackson durante o julgamento de 2005, insistindo que nunca havia sido abusado, mudou sua versão. Ele processou o espólio de Jackson, afirmando ter sofrido abusos sexuais dos 7 aos 14 anos. James Safechuck, um ator mirim que havia aparecido em um comercial da Pepsi ao lado de Jackson em 1987, também apresentou uma acusação semelhante. Ambos foram o foco do documentário Living Neverland, lançado em 2019. O filme teve 4 horas de duração e descrevia em detalhes os supostos abusos. Isso levou rádios da Nova Zelândia e do Canadá a suspenderem as músicas de Jackson por semanas. Alguns veículos e críticos tiraram suas músicas das listas. O movimento da era Me Too havia transformado o clima cultural de forma que as acusações contra figuras poderosas recebiam uma atenção e uma credibilidade que antes não tinham. Porém, o histórico de Robson como testemunha de defesa no julgamento de 2005, quando declarou bajo juramento que no había existido abuso, levantava questões que o documentário não respondia de maneira satisfatória. A versão que Robson apresentou em 2013 contradizia diretamente o que ele havia dito em 2005. Ela explicou que, na época, não quis admitir o ocorrido e queria proteger Jackson. Críticos do documentário também apontaram que as declarações de Safechuck continham inconsistências cronológicas. Afirmou que os abusos haviam ocorrido em uma estação de Neverland que, de acordo com os registros em vídeo, só foi construída 2 anos depois da data que ele indicou. O espólio de Jackson processou a HBO por ter exibido o documentário, argumentando que um contrato de 1992 incluía uma cláusula de não difamação. Em 2024, a HBO retirou Living Neverland de sua plataforma de streaming como parte de um acordo extrajudicial, cujas condições não foram reveladas. O que tudo isso significa? Que o debate não foi encerrado. Há acusadores com depoimentos detalhados e contraditórios, com o precedente de um julgamento em que 12 pessoas ouviram os argumentos de ambas as partes e declararam Jackson não culpado por unanimidade. As investigações do FBI não encontraram provas diretas, mas não se pode negar o fato de que existe uma indústria do entretenimento póstumo que movimenta centenas de milhões de dólares e tem interesses muito concretos em que a polêmica não seja resolvida. Este relatório não busca afirmar que McDonald Jackson era inocente de todas as acusações, mas apenas listar os fatos, como a justiça, com suas limitações e seus procedimentos, o declarou não culpado no único julgamento criminal que foi realizado contra ele. Ou apontar que os acusadores que o levaram a esse julgamento tinham perfis que a defesa contestou com evidências documentais. O legado de Jackson é um dos marcos do entretenimento e da cultura pop mais incômodos da cultura contemporânea. Ele foi um artista extraordinário. Também foi um homem profundamente estranho, marcado por uma infância que deixou cicatrizes visíveis, por anos de cirurgias no rosto que ele nunca assumiu completamente. E mais do que tudo, por relações com crianças que a maioria dos adultos jamais consideraria apropriadas, independentemente de serem ou não criminosas. Jordan Chandler, o acusador de 1993, se emancipou legalmente dos pais aos 14 anos. Em 2006, ele acusou o próprio pai, dizendo, agredi-lo fisicamente. Ivan Chandler, o dentista que deu início à máquina de acusações em 1993, com uma fita gravada, na qual anunciava que iria destruir Jackson. Ele foi encontrado morto em 5 de novembro de 2009, 14 semanas após a morte de Michael Jackson,
a quem nunca conseguiu enfrentar em um tribunal criminal. O homem havia tirado a própria vida. O filme biográfico de Michael, autorizado pelos herdeiros e lançado em 2026, termina antes das primeiras acusações. Termina em 1988 com um Jackson triunfante, jovem e sem sombras. É a versão que os herdeiros querem que permaneça, mas é uma versão deliberadamente incompleta. No entanto, a pergunta mais profunda é possível dar uma imagem completa de um artista desse calibre? É possível entendê-lo e dimensioná-lo sem suas contradições e controvérsias? Parece que não. É impossível voltar a ver seu brilho sem que todo o resto volte ao centro das atenções. E toda vez que isso acontece, novas polêmicas começam a pairar no ar. Então, essa história está realmente encerrada ou logo vamos nos deparar com novas nuances nela?